Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Hoje nós temos um assunto muito importante para falar. Eu diria que é um assunto até bastante crítico. Eu não sou médica, eu não posso falar nada sobre medicação, mas eu posso falar sobre comportamentos diante dos médicos, dos pais, né? Então, nesses grupos que eu participo, né, e que a gente conversa a respeito de educação no autismo e tudo, eu tenho visto muitas dúvidas, né, muitos questionamentos que as pessoas não fazem na consulta médica e depois ficam com medo de perguntar, né? Não só o medo, aquele receio de dizer, o médico é uma autoridade, ele sabe, eu vou falar besteira, né? Mas vocês têm que entender, e eu acho que isso é muito importante, né? Entender que nós somos a parte envolvida do tratamento e que o médico baseia todo o tratamento no que a gente fala. Então, se não tem problema nenhum, não tem o que se tratar, concorda? E se tem problema, também que a gente não dimensione para muito. O que eu tenho visto é ou as pessoas dimensionarem na parte dramática ou minimizarem o problema. Não é nem uma coisa e nem outra, é o equilíbrio disso tudo, né? Carla, você fala muito de equilíbrio. Eu falo porque a gente precisa aprender a descrever os fatos sem usar o emocional, né? E eu vejo muito isso, a gente usa, não, porque meu filho, minha vida, porque ele é maravilhoso e tal. Tudo bem. Meu Deus, que esse garoto não dorme, que não come, que não faz. Ele não come, não faz sempre? Porque cuidado com o que você fala, porque o que você disser ao médico vai ser por onde ele vai nortear, onde ele vai se basear para o tratamento do seu filho, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante também, e que eu já venho conversando nos grupos de mães, a respeito de medicação. Ora, não temos medicação para autismo, né? Nem para o transtorno do espectro autista, nem para comportamento. Não existe medicação que corrija comportamento. Comportamento é corrigido através de treinamento. É isso que a gente precisa fazer desde muito cedo, né? Então, quando você for pedir uma terapia lá para o seu médico, um encaminhamento, você tem que pedir, sim, encaminhamento para a psicoterapia baseado em comportamento. Por que baseado em comportamento? Porque é assim que realmente você vai precisar. Se for uma psicoterapia que não estiver baseada em comportamento, que não estiver pronto para receber uma criança com autismo, não vai trabalhar os comportamentos do seu filho, não é verdade? Vai trabalhar qualquer outra coisa, mas o comportamento não. E o comportamento muitas das vezes é que compromete todo o aprendizado. Vocês entenderam? Então, ali, além disso, tem outras pessoas da equipe, como o TO, que é sensacional, né? Que é terapia ocupacional. Tem a fono, nas questões de fala, atraso de fala, que é o que mais acontece, a criança chegar ao diagnóstico porque atrasou a fala. Não é normal atrasar a fala, é por isso que existem os marcos do desenvolvimento, a gente conversa muito sobre isso. Vou trazer mais vídeos falando sobre o marco de desenvolvimento, mas de qualquer maneira, isso é dito até quando a gente está lá na pediatria, que faz aquela visita toda mensal. Lembra até a criança fazer 1 ano? A médica vai medindo, vai vendo, vai olhando os desenvolvimentos, mudando a alimentação, né? Em todo esse acompanhamento existe uma curva, existe um gráfico. Pode prestar atenção lá na caderneta do seu filho, mesmo nos tratamentos públicos, o médico vai fazendo um pontinho, né? Vai mostrando o desenvolvimento. Num determinado momento, se isso estiver fora da curva, já é o momento de começar a se pensar em estimulação, né? Independente se tem ou não laudo. Então, perante um médico, a gente tem que ter uma descrição muito correta ao falar. Não é porque é autista que tem que tomar medicação X, Y, Z, porque o outro autista toma, porque não sei quem toma, para dormir. Não existe isso. Seu filho tem realmente dificuldade para dormir? Ou o ambiente está atrapalhando ele dormir? Ou a agitação da casa, ou a falta de rotina? Tudo isso precisa ser visto, né? O que está acontecendo na sua rotina em casa? Observa, modifica antes de aplicar a medicação. Carla, você é contra a medicação? Não, não sou. A medicação é um dos nossos recursos mais importantes. Porém, sabemos que medicação tem as suas limitações, né? E se a gente começar
começar muito cedo a dar a medicação, quando a gente tiver com essa pessoa já lá na adolescência, essa medicação talvez não absorva tão bem, né? Porque dependendo da quantidade que for dando, se vai aumentando, chega uma hora você vai ter que botar outra medicação, uma terceira medicação, isso acontece com muita recorrência. Eu tenho acompanhado alguns casos de adultos e adolescentes que já estão com 3, 4 medicações, né? E às vezes medicações muito caras, né? Alguns casos são necessários, tudo bem. Mas será que todos os casos são necessários? Porque eu já vi gente dando a medicação só porque foi diagnosticado com autismo. Não, gente, não é isso, né? Não é porque ele foi diagnosticado, que ele tem laudo, que ele precisa tomar medicação. Isso é para outros casos, se tiver epilepsia, se tiver um outro problema associado. Mas não para autismo, não só para dormir, né? Vamos procurar descobrir o que está acontecendo, se o problema é descansar e dormir. Será que essa criança está usando dispositivos eletrônicos antes de dormir? Será que você está tirando 2 ou 3 horas antes dessa criança dormir? Será que tem silêncio dentro dessa casa para a criança dormir? Será que você prepara essa criança para dormir? Ah, muita coisa para fazer. Gente, a gente precisa. Quando você recebe o diagnóstico, ou bem antes, inclusive, quando você educa uma pessoa, você gera um filho, a sua rotina muda, ponto. Não adianta você querer continuar a mesma rotina de antes. A criança precisa de disciplina, organização, respeito. Todos eles têm direito e a gente também. Como é que a gente vai querer que nosso filho haja diferente se a gente age da mesma forma? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, cada um, dentro da sua cultura, da sua condição de vida, dentro dos seus pensamentos, deve procurar formas diferentes de ajustar a rotina do seu filho em casa antes de solicitar medicação. E quando você for falar com o médico, por favor, seja muito sincero, sem dramatizar e sem minimizar. Porque nem são gênios e nem também são as piores coisas do mundo, né? Então, e o remédio não resolve. O remédio vai ter um tipo de eficácia para um determinado comportamento, de repente para dormir, mas assim não vai modificar o comportamento da pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa que não sabe esperar, a medicação não vai ensinar a esperar. O máximo que vai deixar a criança um pouco sonada, mais calma, né? Aliás, uma palavra que as pessoas usam muito, que eu usava também, dopado. Dopado não tem nada a ver, tá, gente? Sonado, com sono, tá? Porque o dopado dá a impressão de que tá drogado, né? E não é isso. Não é isso que o nosso filho está. Ele está com sono. Ele fica um pouco mais calmo porque está com sono. Mas será que eu estou corrigindo esse comportamento? Será que eu estou aproveitando essa medicação para ele ficar um pouco mais calmo? E diante dessa calma dele, eu estou ajustando esse comportamento que não está legal, que não está adequado? Hein? Será que eu estou fazendo isso? Como é que eu faço isso? Gente, tem muitas formas de fazer. Aqui mesmo no meu canal tem várias maneiras de a gente fazer e continuo fazendo mais atividades. Eu tô aqui fazendo esse papo com vocês para poder explicar, porque a vida da gente já é complicada demais, já tem tanta coisa para fazer para a gente acumular mais uma, não é verdade? Então, para que a gente vai ficar dando medicamento sem necessidades? E eu tô vendo isso, infelizmente, com muita frequência. E por isso que eu estou fazendo aqui esse alerta. Preste atenção se realmente seu filho precisa da medicação. Porque quando ele ficar adulto, talvez ele precise mais dessa medicação do que ele precisa agora quando é criança, né? Então, seja uma conversa muito sincera com o seu médico, converse com ele, pergunte, né? Ah, mas o médico não quis me ouvir. Troca de médico, gente. O médico é gente, sabe? Ele pode não estar num dia bom, ou de repente ser uma pessoa que não está acostumada a conversar com o paciente, né? Médico é gente. Tem comportamento, personalidade como todos os outros, né? Não tá bom pra você, muda. Eu mudei de médico 3 vezes até eu conseguir, peguei o laudo com os 3, inclusive, até eu encontrar um médico que eu pudesse conversar, que ele pudesse entender o meu ponto de vista e trabalhar junto comigo, né? Porque também não me adianta alguém que fique me dando, não me dá nenhum esclarecimento, me dá uma receita médica e eu tenho que dar esse medicamento pro meu filho, porque o médico mandou, de fato, ele manda, ele que sabe da questão de possologia, né? De como tem que dar, ele que entende de farmacologia, eu não entendo nada disso. Mas eu entendo do comportamento do meu filho, mas eu entendo como as coisas estão acontecendo na minha casa, mas eu não estou nem supervalorizando e nem desprezando comportamentos, né? E quando a gente fala de autismo, a gente bate muito na tecla do comportamento, né? Que não é através da chinelada, de bater, nada disso, é através do treinamento.
Os nossos filhos com autismo, eles precisam de mais treinamento que os outros, eles precisam que a gente fale mais vezes da mesma coisa de formas diferentes, até que eles entendam de fato e compreendam aquele procedimento a fazer, né? Que seja a aceitação de um não, que seja a aceitação de provar alimentos novos, que seja a aceitação de entender o direito do outro, né? Que eles tendem a não entender, querem tudo só para ele na hora que eles querem, né? E que a gente não resolve isso com violência nem agressividade. A gente resolve isso com treinamento dentro de casa e treinamento todo dia, né? E eu vou te falar, quando a gente começa a compreender isso e traz isso ao médico dessa forma, os médicos começam a conversar com a gente de uma forma diferente e nos dão outros caminhos, né? Que a gente não tinha visto. Uma clínica que trabalha com um procedimento que pode ajudar, ou uma informação, ou uma pessoa na internet que tem boas dicas, como o canal Desenha Pra Mim. Então, assim, isso acontece com muita frequência, né? Se a gente souber também se colocar na frente do médico. Ele é uma autoridade? Concordo, ele é uma autoridade. Só ele pode dar medicação. Mas só você entende o seu filho, só você compreende e sabe o que acontece dentro de casa. Portanto, aprenda a descrever o que está acontecendo de fato, sem romantizar, sem acrescentar o que não aconteceu e muito menos não acrescentando o seu ponto de vista, porque eu acho que ele sente. Como é que você sabe que ele sente? Você não sabe. Você vai ver a ação em si. A criança foi agressiva porque eu tirei o brinquedo dela. Essa é a ação, né? Em si. Racional, né? Então, isso não é eu acho porque ele ficou ofendido. Então, como é que você sabe do sentimento da criança? Você não sabe. A gente não sabe do sentimento do outro, né? Porque é o nosso filho que a gente vai saber. Se ele ficou aborrecido, agressivo, com raiva, feliz, alegre, de repente não sentiu nada disso, só simplesmente ficou a aversão de tirar o que ele quer ou a aversão de fazer uma coisa que ele não quer fazer, né? E daí fez ele reagir dessa forma. Então você pode tentar ver, toda vez que eu faço isso, isso é muito importante. Toda vez que acontece isso, toda vez ele reage dessa forma. Mas eu não vou dizer toda vez que acontece isso ele fica triste. Não, eu não sei se ele fica triste. Ele reage dessa forma. Olha como é diferente, né? E com isso a gente ganha mais respeito também com a parte médica para conversar, ganha mais tempo para conversar, porque as pessoas estão muito impacientes para escutar a gente também. E não ficou bem com esse médico, procura outro, gente. Sabe? É um pouco mais difícil, demora um pouco mais, mas sempre estimulando o seu filho em casa nos comportamentos. Pegue os vídeos, faz, refaz, entra no grupo de mães, pergunta. Eu tenho grupos que eu entrei que eu acho sensacional. Lógico que já estão fora da faixa etária do meu filho, que infelizmente na faixa etária do meu filho eu vejo pouquíssimos grupos ou quase nenhum, né? Mas assim, e que eu acho muito interessante, porque as pessoas tiram dúvidas, elas perguntam, agradecem, elas choram. É isso mesmo, entendeu? Então é isso mesmo, a gente tem que conversar, a gente tem que botar um pouco, eu não estou entendendo essa parte, então me ajuda nessa parte aqui, colega, como é que você agiu nessa situação? O que você achou desse médico? Foi bom para você? Para mim foi bom, mas para outra pessoa não deu muito certo. Por quê? Porque aconteceu isso e aquilo. Então isso a gente precisa expor e conversar entre a gente. E sobretudo na hora que você estiver na presença do médico, não faz ele acreditar que o seu filho precisa de medicação, porque às vezes não precisa. Às vezes não precisa. Deixa para usar medicação quando é para usar mesmo. Não para te beneficiar ou para fazer a criança dormir mais cedo. Não. Você quer que a criança durma mais cedo e você precisa de uma medicação, usa num curto período até a criança aprender a dormir naquele determinado horário. E depois você fala para o médico, tirar a medicação aos poucos. Eu acho que já pode, porque agora ele já está acostumado a dormir em tal hora. Olha como é diferente. Né? Não usar de uso prolongado só para isso, porque na realidade a gente tende a absorver aquela substância e não vai funcionar como deveria. E no futuro muda a medicação, bota mais medicação. Será que a gente quer isso? Ou a gente quer que nossos filhos se adaptem? Então, vamos ser racionais? Medicação é quando realmente precisa. E o médico vai se nortear pelo que a gente fala. Não está bem com esse médico? Vai em outro. Resumindo, é isso. Então eu espero que eu tenha ajudado com as minhas informações, eu espero que a partir de agora você consiga se colocar melhor lá na hora de conversar, seja descritivo, sem fantasiar, sem romantizar, ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, porque é assim que a gente aprende. A gente aprende ensinando, né, uns aos outros, e quem ensina aprende 2 vezes. Até logo!